Olá, bom dia, amigos industriais e colegas. Aqui é o Pablo Bittencourt. Hoje é dia 20 e eu passo para comentar uma semana agitada, marcada por três grandes eventos. Primeiro, taxa de juros nos Estados Unidos, uma decisão que manteve a taxa de juros, mas no final gerou uma perspectiva boa para o Brasil. A decisão do nosso Comitê de Política Monetária de aumentar a taxa básica Selic para 15%. É uma decisão dura, mas que tem suas vantagens. E também uma mudança inesperada, né, no mundo, que é uma possibilidade de uma guerra envolvendo os Estados Unidos contra um país produtor de petróleo, com um evidente forte impacto sobre o preço da commodity mais importante no mundo. Vamos lá. O primeiro dado, então, é a decisão do Fed de manter a taxa de juros no patamar em que estava. Os dados nos Estados Unidos de inflação estavam vindo animadores, mas ainda não foram suficientes para iniciar um ciclo de queda de juros. Qual o motivo? Motivos são expectativas de inflação que ainda estão muito desancoradas, e isso se deve quase que totalmente à incerteza sobre os impactos das novas tarifas comerciais. Na verdade, foi curioso e até encorajador ouvir que essa incerteza parece ter diminuído. De fato, ela diminuiu, né? Mas ainda assim, os membros do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos reconhecem que estão entrando agora num território bem desconhecido. Quer dizer, não se sabe exatamente quais serão as tarifas de fato, ainda que a gente já saiba mais ou menos, e também não sabe, não é conhecido quais são os impactos inflacionários dessas novas tarifas. Então o comitê, na verdade o Jerome Powell, né, falou em ter humildade e cautela. Isso renovou um entendimento de que é muito provável que se inicie um ciclo de queda de taxa de juros por lá a partir do algo entre o terceiro e o quarto trimestre desse ano, mas talvez esse ciclo seja mais curto, né? Para o ano que vem a taxa de juros não caia tanto. De qualquer maneira, essa é uma notícia boa para o Brasil, porque durante todo o momento nessa entrevista, na entrevista de quarta-feira, o Jerome Powell foi dizendo que o que importava mais agora era o curto prazo. Eles não sabem muito bem o que vai acontecer no longo prazo, porque não entendem quais são os impactos, né, das tarifas, nem quais serão as tarifas, então deve-se ter um foco maior no curto prazo e os membros, né, do Comitê de Política Monetária mostraram que tem uma expectativa de que a taxa de juros comece a cair ainda nesse ano. Isso se manteve então como algo positivo para o Brasil. Aqui no Brasil, a gente teve uma decisão do Comitê de Política Monetária que surpreende um pouco, né? Muita gente, o mercado estava dividido, metade do mercado acreditava que haveria uma elevação de 0,25 pontos percentuais e a outra metade entendia que ficaria em 14,75. O comitê surpreendeu um pouco, aumentando para 15%, porque haviam bons argumentos de fato para manter a taxa em 14,75, já que o comitê havia promovido uma alta nesse ano de 2,5 pontos percentuais e os efeitos ainda não foram sentidos totalmente. Quer dizer, na verdade, não se espera, a expectativa, né, é que esses efeitos ainda sejam vividos nos próximos meses. Demora até a taxa de juros alta ser transmitida para o sistema de preços. Então, poderia, né, ser uma das alternativas claramente à mesa era não aumentar mais o juro. O comitê decidiu por aumentar o juro numa estratégia bem clara de ganhar credibilidade sobre as suas ações. Então, esse aumento 0,25 pontos percentuais dá quase 10 bilhões adicionais de dívida por ano, é bastante coisa, mas o fato relevante é que o comitê ganha muito em credibilidade e em custos para o processo de desinflação. À medida que o mercado
aumentar a credibilidade na política monetária, quer dizer, que o Banco Central vai de fato perseguir o grande objetivo que é manter a inflação baixa, as expectativas devem continuar caindo. Eu acredito que na segunda-feira a gente vai ver já um boletim Focus com expectativas de inflação bem melhores, o que evidentemente acelera o processo de desinflação da economia e permite com que ali na frente o Banco Central possa iniciar um ciclo consistente de queda de taxa de juros, melhorando as condições para todo o Brasil. Então, esse foi um movimento claramente voltado a ganhar credibilidade e que, se der certo, ele vai gerar benefícios maiores no futuro. O último elemento que eu gostaria de comentar é que a gente teve aqui nessa semana um evento novo que nem foi incorporado ainda ao sistema de riscos, né, às análises de risco, nem dos bancos centrais e até das empresas também, que é um risco geopolítico que tem aumentado muito nos últimos tempos. Nesse caso específico, a possibilidade dos Estados Unidos entrarem numa guerra, né? Os Estados Unidos entrarem numa guerra aberta, uma guerra em que o Israel atacou, né, o Irã, e há uma grande chance agora dos Estados Unidos entrarem nessa guerra. O grande problema em eventos como esses de guerra é que aquilo que é altamente improvável deixa de ser tão improvável, né? Vejam que quando isso acontece, os efeitos, o que a gente chama de risco de cauda, né? Os efeitos desses elementos altamente improváveis tendem a ser muito altos e é muito difícil de prever. Quer dizer, é uma cadeia de acontecimentos que é difícil de prever e que acabam levando a efeitos às vezes desastrosos, né? Assim, dando um exemplo, há 2 semanas a entrada dos Estados Unidos em uma guerra parecia algo muito remoto, muito difícil de acontecer. Na semana passada, no entanto, o Trump já tirou diplomatas americanos da embaixada de Teherã, enquanto Israel se preparava para um ataque, justamente para deixar claro que os Estados Unidos não participariam de uma guerra. 2 dias depois, o cenário mudou completamente. O Trump emitiu um ultimato ao Ayatollah Khamenei, abrindo até a possibilidade de uma ação direta contra ele, né? E a notícia que a gente tem agora é de uma decisão eventual dos Estados Unidos entrarem na guerra vai acontecer nas próximas 2 semanas. Isso é algo que é complicadíssimo, porque logo em seguida a esse ultimato do Trump, etc., já houve uma parte dos apoiadores do Ayatollah que ventilaram a ideia de fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo que é transacionado no mundo, e aí o preço do petróleo disparou, né? A gente saiu de algo que estava entre $60 o barril há 3 semanas para 77 ontem. Então, evidentemente que isso pode ter impactos bem significativos. Essa incerteza geopolítica tem trazido um fator novo para o ambiente econômico, e é claro que isso tem fortes reverberações. Para a gente pensar agora rapidamente, preço de petróleo alto é ruim para a inflação, né? Aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, mas para a Petrobras é bastante bom, né? A Petrobras opera bem com petróleo perto de $80, e para as contas públicas também é bom, né? Porque o maior acionista da Petrobras é o governo federal e ele tem recebido ou tem ficado muito satisfeito, né, com o nível de dividendos que a Petrobras tem distribuído. Bom, então rapidamente era isso que eu queria comentar. Em resumo, a gente teve 3 grandes eventos nessa semana que chacoalharam de novo, né, as estruturas econômicas e que prometem aí ao menos a gente assistir uma continuidade da queda do dólar, porque tanto a decisão nos Estados Unidos como no Brasil favorecem um diferencial de juros bem alto, que deve continuar o processo de valorização da moeda brasileira. E por outro lado, a gente tem um evento que pode gerar consequências
ainda imprevisíveis, né? Uma guerra envolvendo os Estados Unidos no Oriente Médio. É isso, obrigado a todos e até o próximo áudio.